Salve galera, aqui é o Vini da AWS e neste vídeo eu vou estar compartilhando com vocês algumas dicas sobre a prova da certificação AWS Cloud Practitioner. Essa certificação é a porta de entrada para certificações mais técnicas, como a certificação de arquiteto ou developer, mas ela é uma certificação bem tranquila, do tipo assim, estudou, passou. Então, além desse vídeo que vocês vão estar assistindo com dicas resumidas e alguns exemplos de questões, nós temos também um curso disponível gratuito com legendas em português para você se preparar. Esse curso tem 6 horas e a gente vai colocar o link aqui para que vocês tenham acesso. Bom, então é isso aí, aproveitem o conteúdo. Essa é uma prova que é tranquila de ser feita, uma prova legal para você ganhar experiência em certificações e também ficar felizão de ser aprovado quando você se prepara direitinho. Não precisa de muito tempo de preparação, mas precisa ter os conhecimentos básicos da nuvem da AWS, tá certo? Então vamos ver os detalhes da prova e as dicas que nós temos para passar para vocês hoje. Então vamos começar falando sobre os objetivos da certificação. Essa certificação ela vai garantir que você tenha conhecimentos básicos de nuvem e da nuvem da AWS, conhecendo como que funciona a arquitetura da nuvem da AWS, sua infraestrutura global, com regiões e availability zones, conhecer os princípios de arquitetura de nuvem em si e o valor da própria nuvem da AWS, os principais serviços da AWS, como por exemplo EC2 para compute, S3 para storage, DynamoDB para banco de dados NoSQL, conhecer a questão de segurança, conformidade, certificações e principalmente o modelo de segurança compartilhado. Também saber sobre a parte de faturamento, gestão de contas e preços, documentação e assistência, suporte quando você necessita, como buscar isso, e as características principais para implantar e operar a nuvem da AWS. Então é uma prova que não vão ter questões profundamente técnicas, mas é importante que você tenha esses conhecimentos básicos, navegue na console da AWS e dê uma testada nos serviços que você ainda não teve oportunidade, como por exemplo fazer o upload de um arquivo para S3, criar uma instância de um virtual server no EC2 e assim por diante. Assim você tem uma experiência prática e vai se sentir mais seguro para fazer a prova. Com relação aos tópicos, vamos chamar aqui de domínios técnicos, né? Então, conceitos de nuvem é 26% da prova, segurança e compliance 25%, a parte de tecnologia é a maioria, 33%, depois billing e pricing são questões que caem menos. E aqui a gente tem todos os tópicos e os subtópicos que são cobrados da certificação de cada um desses domínios técnicos, e o nosso curso que nós disponibilizamos gratuitamente também vai passar por cada um deles. Bem, a prova você tem 60 minutos para fazer, mais 30 de bônus porque você não fala inglês nativamente. Tem um custo de $100, tem respostas que são respostas de múltipla escolha, mas eles vão sempre dizer quantas que você deve selecionar. A prova, por enquanto, só tem em inglês. Na verdade, acho que tem japonês também, mas não adianta muito. E pode ser feito em centros de exames ou agora pode ser feito online. Não é uma coisa da minha época que fazia certificação de Java e tal, mas hoje em dia é possível fazer a certificação na sua casa, tá? Então, para isso é importante que você tenha uma internet estável. Eles vão pedir para que você envie foto do ambiente onde você está fazendo a prova de certificação. Então é importante que nesse ambiente você não tenha nada por perto de você. E principalmente a mesa que você vai fazer só tenha, por exemplo, o carregador do seu laptop. Eles vão pedir para colocar o telefone celular um pouco longe, afastado de você. E vai estar uma câmera a todo momento te filmando. Então é importante que você saiba que eles vão estar fazendo essa auditoria aí o tempo todo. Eu, por exemplo, cometi um erro que foi logo corrigido. Quando eu estava fazendo a prova, como a prova era em inglês, eu tenho mania de ler o texto em voz alta. E aí a pessoa me interrompeu e falou, olha, por favor, pare de ler em voz alta, justamente para evitar que eu burlasse, tivesse alguém respondendo para mim, né? Então nem me atentei nesse detalhe, mas eles vão estar monitorando o tempo todo que você vai fazer a prova. Bem legal, porque assim você não precisa agendar, sair da sua cidade, muitas vezes que não tem um centro de certificação e ir para outra cidade e tal. Bem, então aqui está o nosso treinamento online gratuito em português, tá certo? É um treinamento de aproximadamente 6 horas, que é o Cloud Practitioner Essentials, segunda edição. A URL está aí também.
Agora vamos dar uma olhada em exemplos de questões que caem na prova. Primeira questão, por que o modelo da AWS é mais econômico do que data centers tradicionais para aplicações com cargas computacionais variadas? Porque o serviço Elastic Compute Cloud, EC2, é cobrado por mês, porque os clientes podem reter acesso administrativo nas suas instâncias EC2, porque instâncias EC2 podem ser lançadas on demand quando necessárias, clientes podem permanentemente rodar instâncias necessárias para segurar seus picos de carga. Bom, então aqui já tem uma questão que pode gerar algumas dúvidas, mas aqui tem nessa resposta B uma típica resposta de descarte. É muito comum nesse tipo de certificação que venha a pergunta com 4 respostas e uma é aquele descarte que você olha e fala, impossível ser essa. Então B não tem nada a ver com cargas variadas. A é porque o custo é mensal, não deixa de ser verdade, mas não é a resposta correta. A D, clientes podem permanentemente rodar instâncias necessárias, é verdade também, mas não é a mais correta. Então, como ele está falando aqui de modelo tradicional de data center, que você paga o custo usando ou não, versus o modelo da AWS com carga variável computacional, a resposta mais correta seria a resposta C, onde as instâncias podem ser lançadas conforme a necessidade. Muito bem, segunda questão. Não assusta não, tá tudo bem. Segunda questão, qual serviço da AWS pode simplificar a migração de banco de dados para a AWS? Essa daqui, gente, eu costumo categorizar como aquela questão que é um presente. Então não desperdicem os presentes que às vezes a prova oferece para vocês. Gente, aqui Storage Gateway, Database Migration Service, Elastic Compute Cloud, AppStream 2.0. Então aqui é bem evidente que é o DMS. Agora, tomem cuidado que às vezes vem uma questão com um nome de serviço que não existe, aí ele vai te induzir a responder aquele serviço e não é verdade. O que a AWS oferece para permitir que os clientes encontrem, comprem e usem imediatamente soluções de software no ambiente AWS? AWS Config, OpsWorks, SDK ou Marketplace. Então aqui também não é uma questão tão dada, porque nem sempre você vai estar acostumado a usar o serviço de Marketplace da AWS, mas existe um local onde você pode comprar e vender softwares, como por exemplo usar até o SAP pago num modelo aí do Marketplace. E várias outras soluções, tá certo? Então a resposta correta aqui é a resposta D. Que serviço de rede permite que a empresa crie uma rede virtual com a AWS? Então aqui a gente tem a AWS Config, Route 53, Direct Connect e Virtual Private Cloud. Então aqui descarte a AWS Config, depois você poderia ficar na dúvida aqui entre Direct Connect C e D, mas a resposta nesse caso é a resposta D. Serviço de VPC que permite criar uma rede virtual com a AWS, com bastante segurança. Dentro do modelo de responsabilidade compartilhada da AWS, qual parte que pertence à AWS, né? Que é de responsabilidade da AWS? Configurar aplicações de terceiro, manter o hardware físico, assegurar aplicações e dados, gerenciar as imagens de instâncias de EC2. Né? Então aqui também, gente, é relativamente simples a resposta. Né? Então assim, jamais a AWS pode encostar em servidores e dados de clientes, então isso faz parte do modelo de segurança, mas manter o hardware físico é responsabilidade totalmente da AWS. Que tipo de componente de infraestrutura global a AWS faz com a CloudFront para garantir a baixa latência, a entrega de baixa latência? Né? Então, que tipo de infraestrutura global o CloudFront utiliza para garantir baixa latência na entrega de pacotes? Então aqui é conhecer de infraestrutura global, que a gente tem regions, a gente tem availability zones, a gente tem edge locations, isso faz parte da infraestrutura global. O VPC é um serviço, então não tem a ver, resposta de descarte, a resposta D. Regiões e availability zones não são necessariamente o que vai garantir uma menor
latência. Então existem as edge locations, que é a resposta correta para essa pergunta. Então alguns serviços estão rodando no edge location, que são serviços que estão mais perto das pessoas, dos sistemas e dos usuários. Que tipo de camada adicional de administrador, de camada adicional de segurança eu poderia dar para o login de administrador no Management Console? Então, usar Cloud Directory, auditar o IAM, as regras que tem dentro do IAM, as permissões, os papéis e regras, habilitar Multi-Factor Authentication ou habilitar o AWS CloudTrail. Então, resposta A e B, praticamente A, B e D são de descarte, não tem muito a ver com camada de segurança adicional. Nesse caso, a resposta correta é a resposta C. Que tipo de serviço pode identificar que o usuário fez uma chamada em uma API quando uma instância de EC2 é terminada? Puxa, aqui eu acho que de todas as questões é a questão um pouco mais técnica mesmo, um pouco mais pesada, densa tecnicamente. CloudWatch, CloudTrail, X-Ray, Identity, IAM, né? Então são vários serviços relacionados à parte de segurança, mas nesse caso o CloudTrail é o serviço que pode receber aí uma chamada de API quando a instância é terminada, tá certo? Então é importante conhecer esses 3 serviços, esses 4 serviços que estão na questão, CloudWatch, CloudTrail, X-Ray e IAM, para que você tenha aí uma certa segurança na parte de segurança e auditoria e logs e rastreabilidade, etc. Que serviço poderia usar para enviar alertas baseados no CloudWatch Alarms? Né? Então, Amazon Simple Notification Service, CloudTrail Trust Advisor Route 53. Então, aqui também é tranquilo, porque o serviço de notificação da nuvem da AWS é o SNS, é um serviço super tradicional e importante que você coloque na lista de serviços que você vai estar estudando. Onde que o cliente pode encontrar informações sobre ações, o que é proibido de fazer dentro da infraestrutura da AWS? Aqui ele está relacionando diversos serviços nas 3 primeiras respostas, ou induzindo que são serviços que vão te trazer isso, mas nesse caso é um Acceptable Use Policy, então é um contrato que você aceita e lá está dizendo tudo que não é permitido fazer dentro da nuvem da AWS. Então é isso, galera, esses são 10 questões de exemplo para que vocês possam se preparar melhor, conhecer o nome de alguns serviços que é super importante que vocês deem uma navegada nesse serviço dentro da console, utilizem o Free Tier, se eventualmente você está estudando precisar de créditos aí, porque acabou o seu Free Tier, fala com a gente tenta achar uma maneira de poder te apoiar, te incentivar a estudar para a certificação, tá certo? Então é isso, lembrando aí que questões podem ajudar a revisar questões, marcar as questões para revisão, prestar atenção nos nomes e detalhes e vamos ver mais as dicas finais que a gente tem para essa prova. Bom, então é isso aí, vocês viram que as questões são relativamente simples, é importante sempre prestar bastante atenção, não querer fazer a prova muito rapidamente, sempre que precisar usar o recurso de marcar a questão para você fazer a revisão posterior, porque como eu já falei, às vezes você está na questão de número 30 e ela te ajuda a esclarecer ou você ter certeza da resposta da questão número 18. São questões que têm informações que às vezes te ajudam a desvendar aí ou ficar mais seguro das suas respostas, né? Então faz a prova com calma, usa o tempo direitinho, se prepara através do curso, através de simulados que são legais, vocês vão encontrar na web aí mais simulados, que é sempre legal saber o tipo de questão que vai cair. E boa sorte para todos, bora certificar, porque isso tem um valor muito importante no currículo, é um valor complementar super bacana de você ter como profissional na carreira. É isso aí, sou então Vinícius Senger, meu e-mail é vsenger@amazon.com e o meu trabalho é ajudar você a suceder na sua carreira, no seu projeto, dentro da sua empresa com a nuvem da Amazon Web Services. Valeu e até a próxima!